Olá, meus irmãos queridos, eu espero que todos se encontrem muito bem. Eu sou Carla, sou casada com o pastor William, somos missionários em Medellín, na Colômbia, já há 7 anos e trabalhamos com plantação e revitalização de igrejas. Neste momento, eu quero compartilhar com os irmãos um pouco de como foi o meu chamado missionário, como foi que eu vim para o campo missionário. Eu me lembro de que quando eu ainda era criança, eu fazia parte de uma igreja que amava missões e que falava muito sobre missões durante todo o ano, não somente no período de campanha. Então, aquele universo onde se falava tanto de missões foi me envolvendo. E eu ainda criança me lembro dos missionários que foram visitar a nossa igreja, dos testemunhos, das histórias deles de vitórias, mas também de muita tristeza e perseguição no campo missionário. E um momento, um casal de missionários foi à nossa igreja e enquanto o esposo falava para a igreja, a esposa foi falar para a gente, para as crianças no culto infantil. E aquilo foi muito especial, porque ela compartilhou conosco a experiência dela como missionária no campo missionário e ela falou na nossa linguagem para as crianças, de maneira que a gente pudesse entender aquilo que a gente ouvia falar durante as campanhas, mas agora a gente poderia conhecer a experiência de alguém que esteve ali no campo, que estava no campo missionário. E naquele momento eu me lembro que ela dizia que havia muitas crianças que ainda não conheciam sobre Jesus, não conheciam os heróis da nossa Bíblia, da nossa fé, e essas crianças não conheciam esses heróis, não conheciam Sansão, não conheciam o rei Davi, não conheciam a rainha Esther, não conheciam o apóstolo Paulo, Pedro e todos esses personagens que para nós são tão importantes porque são exemplo de fé. E aquelas crianças, e muitas crianças no mundo, não conheciam esses personagens. E aquilo falou muito forte ao meu coração, porque eu pensei, gente, como que alguém, como alguma criança como eu, pode ter uma infância que não conheça esses heróis, esses personagens, essas pessoas tão importantes? E ali eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, não é possível que isso aconteça. E eu me coloquei no lugar dessas crianças que nunca tinham ouvido falar de Jesus, nunca tinham ouvido falar desses personagens da palavra de Deus. E eu senti tristeza por elas. E ali começou tudo. Ali começou a minha trajetória e hoje eu consigo perceber que desde aquele momento Deus esteve me preparando para que eu pudesse estar aonde eu estou agora e esteve me preparando para que eu vá para onde Ele quiser que eu esteja no futuro. E toda a minha vida foi assim. Quando mais ou menos na minha adolescência eu lembro de uma mensagem em que o pastor falava sobre legado, sobre o legado que nós vamos deixar. E eu pensava sobre isso, qual é o legado que eu quero deixar com a minha vida? Bem, com a minha vida eu quero impactar outras vidas. Eu quero impactar outras vidas de maneira eterna. Então, eu quero fazer a diferença para as pessoas de uma maneira que seja eterna. Eu quero apresentar Jesus a elas. Porque só Jesus impacta as nossas vidas, transforma as nossas vidas, toca as nossas vidas de maneira eterna. Então eu quero apresentar Jesus para as pessoas e quero falar para elas sobre esse amor que chegou à minha vida e fez com que eu tivesse vida eterna. Eu quero fazer isso. Então ali eu também comecei a pensar sobre o meu legado, sobre o que eu gostaria de deixar, sobre como eu gostaria de investir a minha vida. E com 17 anos eu disse sim ao Senhor e eu disse sim ao chamado que Ele me fez para ir ao campo missionário. E aqui estou em Medellín, junto com meu esposo, cumprindo a missão do Senhor. Mas eu quero falar com vocês sobre algo interessante também,
sobre uma vida para viver o poder de transformar. Já que a nossa campanha fala sobre viver o poder de transformar, eu quero falar para você sobre isso. Uma vida para viver o poder de transformar. E aí eu vou lá em 2 Timóteo capítulo 1, e nos versículos 8 e 9, que diz o seguinte: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, segundo esses dois versículos, que são versículos também claves para a nossa campanha, versículos chaves para a campanha desse ano, a gente vai entender como viver uma vida que impacte outras vidas, uma vida que deixe um legado. E aqui no versículo 8 diz o seguinte: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Então, primeira coisa para viver uma vida que deixe um legado, uma vida que viva o poder de transformar outras vidas, não te envergonhes do testemunho de Jesus Cristo. Não te envergonhes daquilo que o Senhor fez na tua vida. Usa esse testemunho para impactar outras vidas. Usa aquilo que o Senhor fez em ti para que você possa ser instrumento para transformar outras vidas. Simplesmente compartilhe aquilo do qual você já experimentou, tem vivido, tem sentido, essa perspectiva nova, eterna que você ha recebido, que você já recebeu. Compartilhe isso e não se envergonhe do que Cristo fez na sua vida. Outras pessoas também precisam experimentar aquilo que você experimenta. Não seja egoísta de não falar sobre Jesus por medo de sofrer alguma represália, alguma atitude hostil. Não faça isso. Compartilhe sobre aquilo que você tem vivido. Outra coisa também fala o seguinte: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Então a gente viu, não te envergonhes e, se for necessário sofrer, padecer a causa do Evangelho, não tenha medo. Não tenha medo do que vai acontecer. Saiba que todo momento o Senhor vai estar contigo. Em cada momento. E essa é a palavra de força e de esperança que o apóstolo Paulo está apresentando a Timóteo. Não tenha medo, porque o Senhor está contigo. Diz o seguinte, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, porque não é o que nós fazemos, é o que o poder de Deus faz por meio de nós. A gente não tem noção disso. Muitas vezes a gente não faz algo porque a gente pensa no que aquilo pode produzir em contra de nós mesmos. Mas é aí que a gente se engana. A gente não pode deter a ação do Espírito Santo por causa de medo ou vergonha. A vida que vive o poder de transformar é aquela vida que somente permite que o Espírito Santo atue em todo e qualquer lugar, conforme ele deseja atuar. Diz também, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Então, um terceiro ponto para poder viver uma vida baseada no poder de transformar é entender a sua vocação. É entender que todos nós fomos chamados, fomos vocacionados para ser portadores da mensagem do Evangelho, da mensagem de salvação. Isso está para todo crente, aonde quer que esteja, falar
sobre o amor de Deus. Essa é a chave para viver uma vida que pode transformar outras vidas, para viver uma vida que vai deixar um legado eterno. Reconheça a sua vocação. Reconheça que o Senhor te chamou para isso. Não te envergonhes do que o Senhor fez na sua vida, do teu testemunho, de como Ele te transformou. E não tenha medo de sofrer a causa do Evangelho. Sim? E uma última coisa, que fala muito sobre a minha vida pessoal. Sempre valorize a criança. Fale de missões para a criança. Valorize o culto infantil, a escola bíblica dominical. Valorize esses momentos para lhe falar de missões para as crianças. Essas crianças precisam crescer sendo preparadas por Deus para ir ao campo missionário. Que Deus abençoe. Foi um prazer poder falar com cada um de vocês. Olá, meus queridos irmãos do Brasil. Com muita alegria, estamos aqui para compartilhar com vocês das maravilhas da obra missionária. Eu sou a Silvia, estou casada com Marcos Vinícius e estamos na Espanha, no sul da Espanha, há quase 18 anos, trabalhando primeiramente com revitalização de igrejas. Na verdade, nós chegamos para a Espanha em 2003, e fomos diretamente para uma cidade chamada La Línea de la Concepción, e que estava há 4 anos sem pastor, prestes a fechar as suas portas, com um pequeno grupo de irmãos carentes, como ovelhas sem pastor, necessitando esse trabalho de revitalização. E graças ao bom Deus, ali nós ficamos por 10 anos e pudemos deixar um pastor nacional, fruto do trabalho ali como no discipulado, e que hoje é também obreiro da nossa junta, obreiro da terra, e desenvolve ali um trabalho maravilhoso com a igreja de La Línea. Mas eu gostaria, antes de compartilhar um pouco do que o Senhor tem feito através de nós aqui, chamar um pouco a sua atenção para o nosso tema deste ano. A importância que nós vemos hoje em que o mundo saiba que há condições de transformação dessa situação caótica em que vivemos. E o nosso tema nos chama a essa verdade quando, através da palavra, somos orientados que Deus nos deu um espírito de poder. E é o que Paulo diz a Timóteo, diante do desafio que aquele jovem tinha no seu ministério. Paulo diz a ele: olha, o Senhor te deu dons. E veja que Ele não deu a você um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Na verdade, o que Paulo estava dizendo a Timóteo é que ele tinha da parte de Deus a unção do Espírito Santo para atuar não por suas forças, mas no poder do Espírito Santo. O Espírito já lhe havia dado o dom do ministério, mas agora ele devia saber que para todas as suas ações ele contava com o poder do Espírito na sua vida. Esse poder que ia mover as suas ações, não só capacitando-o, mas dando as diretrizes da obra que ele iria realizar. Mas também o Senhor deu a ele espírito de amor, o mesmo amor com que ele foi alcançado. Este amor que é o que faz a diferença na nossa vida e fará a diferença na vida de todos aqueles que o Senhor coloque no nosso caminho para serem alcançados. E, irmãos, nós sabemos que seja qual seja a situação pela que passemos na obra, nos desafios do ministério, da obra, seja missionário ou na sua igreja local, o amor de Deus por nós
ao dar o seu Filho Jesus, é suficiente motivo para que nós paguemos qualquer preço para estar aí para todos aqueles que necessitem a obra maravilhosa de transformação das suas vidas. E para que nós tivéssemos claro que não só temos poder, não só somos movidos pelo amor, também Paulo lembra a Timóteo que o Senhor nos deu um espírito de equilíbrio, que na verdade se refere ao domínio próprio, à condição de entender o nosso limite, as nossas deficiências ou debilidades e a necessidade de dependência do Senhor. Quando nós entendemos assim, a nossa prioridade será o governo, o domínio, a soberania do Senhor sobre as nossas vidas. E com isso nós podemos e temos as condições de levar ao perdido, levar a este mundo perdido o amor que transforma. E é essa nossa visão para este ano. Esse é o nosso desejo. Estamos orando para que o Senhor te alcance com esta visão de que há um poder que transforma, mas para que esse poder transforma você, eu, precisamos viver este poder, permitindo primeiramente que o Senhor seja soberano, depois permitindo que o seu amor em nós nos capacite, nos ajude a amar aqueles que estão perdidos. E depois que nós tenhamos consciência de que nós somos limitados, mas com o equilíbrio, com o domínio próprio, podemos ter a ação de Deus em nós e através de nós. E com essa visão, irmãos, nós continuamos o nosso trabalho aqui na Espanha. Algo que o Senhor tem feito de forma misericordiosa, graciosa por nós. A Espanha ainda é um grande desafio missionário. Não sei se você sabe, mas a Espanha tem menos de 1% de cristãos evangélicos. Eu costumo dizer que nós somos terra de missões, porque entre todos os municípios que temos, cidades e regiões, mais da metade na Espanha não tem nem sequer uma obra evangélica, ou uma obra não batista, mas de qualquer classe, de qualquer denominação. Então o desafio é muito grande. Temos a necessidade também de obreiros, porque as igrejas não têm condições de manter, de sustentar um obreiro. São, na sua grande maioria, igrejas muito pequenas. E foi nesse sentido que nós chegamos aqui na Espanha, começamos o trabalho de revitalizar a igreja ali na linha. E deste trabalho surgiu um trabalho muito especial com alguns obreiros, alguns líderes, pessoas que começamos a preparar para o ministério ali naquele lugar. Naquela ocasião, nós já enfrentávamos vários desafios, porque estávamos com a igreja já num processo de não só revitalizar, mas crescer. E foi assim que nós sentimos a necessidade de trabalhar com as famílias daquela comunidade. E o Senhor, que é tão gracioso, que é esse Deus de poder, colocou no nosso caminho um projeto chamado Escola de Paz, Dá-se um Respiro. Assim dizemos em espanhol, eu creio que dá para entender. Essa Escola de Paz, esse projeto, é promovido pela Associação de Educadores Cristãos de Madrid. Na ocasião que nós sentimos a necessidade de trabalhar com as famílias da igreja e da nossa comunidade, a cidade de La Línea é muito pequena, tinha 60 mil habitantes, e a gente via a realidade das famílias com filhos pequenos e alguns com os adolescentes dizendo: eu não sei o que fazer com meu filho, entregando para o juizado de menores para cuidar. Coisas assim muito difíceis que não vou entrar nos detalhes, mas na nossa igreja especificamente, tínhamos um casal que estava com muitas dificuldades com seu filho. E foi assim, irmãos, que nós, encontrando esse trabalho, esse projeto, nós convidamos a mãe desse menino
para participar conosco. Fizemos o curso de capacitação e voltamos para a Lalínea com este desafio. As mulheres da igreja adotaram o projeto e em 2008 nós começamos o projeto Escola de Paz. Para que tenham uma ideia, o primeiro grupo nós formamos com a maioria da igreja, mas a partir dali, os outros 7 grupos que tivemos naquela cidade, todos foram com pais da comunidade não crentes. E nós tivemos oportunidades preciosas de alcançar a vida dessas famílias. E posso dizer com toda certeza que é um projeto para a comunidade, não só para alcançar para o Evangelho, mas para transformar a vida das famílias, aonde quer que estejam, com as circunstâncias que tenham. E a prova disso foi que aquela criança, que na ocasião tinha 5 anos, pôde se recuperar. Os pais conseguiram ir adiante com ele. Inclusive, cheguei a dar classes de música para ele, que um dos psicólogos estava acompanhando. Ele orientou que era bom fazer também música. E hoje esse jovem faz parte do grupo de louvor na sua igreja, está ativo, é um jovem que avançou, que encontrou a sua profissão. E a gente pode dizer que o poder de Cristo transformou a vida desse menino, que naquela ocasião era uma criança, né? E hoje é um jovem. Deus nos deu o privilégio de continuar esse projeto também em Málaga, que é onde estamos atualmente. Estivemos 3 anos numa igreja aqui em Málaga, também trabalhando no processo de passar a igreja para um pastor nacional, e também ali fizemos o projeto. Estamos todos esses anos trabalhando com o projeto Escola de Paz. E o ano que passou, com a pandemia, nós dissemos, agora vamos ter que parar. Mas Deus, que não para, e nem nós tampouco, pudemos realizar um grupo por Zoom, né, pela internet, e tivemos encontros com uma média de 20 a 24 pessoas, entre pais e avós, inclusive alguns jovens participando também desse grupo. E o que eu posso dizer é que o poder de Deus transforma qualquer situação, as famílias, as vidas e a sociedade onde nós estivermos incluídos. E este é o nosso objetivo, tem sido dos flancos do nosso trabalho. Que Deus nos ajude, nos abençoe, para que confiemos no poder do nosso Senhor e sigamos adiante com aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de, nesse momento, compartilhar com vocês o que para nós é a razão de ser da obra missionária. A obra missionária não se faz sozinho. A obra missionária depende de cada um de nós. Por certo, todos somos missionários, porque todos fomos chamados. E é nesse sentido que cada vez mais nós contamos com cada um de vocês, para que a obra possa avançar e chegar até o último da terra, até os confins da terra. E é nesse propósito que a Junta de Missões Mundiais preparou alguns programas para que você possa participar. Um deles, o mais importante para nós, é o Plano de Intercessão Missionária, o PIM. Sem oração, não fazemos nada, não é verdade? Porque o Senhor da obra, Ele precisa ou Ele espera de nós a dependência. Ele espera de nós que deixemos qualquer circunstância nas suas mãos. E nada melhor do que a oração. Então, para nós é muito importante o seu compromisso de oração. Participe da obra missionária através do PIM, mobilizando outras pessoas para serem também fiéis intercessores. Mas você pode também participar através da sua oferta, através dos recursos que o Senhor coloque nas suas mãos. E para isso você pode fazer através de uma adoção pessoal, de uma adoção de um projeto ou uma oferta como a que estamos levantando nestes meses de campanha.
Para isso, você vê aí no nosso vídeo na tela um número que você pode fazer contato e assim solicitar a sua ficha de adoção e o meio pelo qual você quer enviar a sua oferta. Também não posso deixar de falar que você pode participar, contribuir com a obra missionária como voluntário. Tanto indo ao campo, quando Deus assim nos permita retomar esse trabalho, ou quem sabe como voluntário na sua igreja, como promotor, mobilizador ou voluntário dentro da sua cidade ou região. E há também meios pelos quais você pode se alistar para esse desafio. E não posso também deixar de dizer, querido e querida, que Deus pode querer a tua participação, chamando você para o campo missionário. E se assim for, você também pode fazer contato com a nossa junta, que de uma forma muito prazerosa vamos fazer com que você seja orientado e encaminhado para essa chamada e para cumprir com essa chamada. Que Deus nos abençoe, que Ele possa te ajudar a compreender para o que foi que Ele te chamou e te dê essa paz e essa condição de entender que só o poder de Deus transforma. Olá, querida igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam em vossos corações. Olá, queridos irmãos e irmãs, parceiros da obra missionária. Eu sou Késia Carvalho. E eu sou Gessé Carvalho, missionário dos irmãos, missionário dos batistas brasileiros através da Junta de Missões Mundiais, coordenando o Oriente Médio, o Norte da África e o Sahel africano. É uma alegria poder estar nesse dia especial, compartilhando com os irmãos daquilo que Deus tem feito no campo missionário. O tema da nossa campanha, a divisa da nossa campanha, melhor dizendo, diz, de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz: porque Deus não nos deu um espírito de temor ou de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E é por este poder do Espírito que a igreja segue louvando, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio às dificuldades. E assim tem acontecido num dos países onde é a maior dificuldade para se viver a fé cristã naquela região, que é o Irã. No passado, as poucas igrejas ali no Irã tinham a liberdade de se reunirem em templos e cultuarem ao Senhor com louvores e alegria. Mas apesar das pressões, o som da salvação ecoava naquela nação, pois havia no coração daqueles irmãos o desejo de cantar, de exaltar ao Senhor, e eles assim prosseguiam em louvor e oração. Com o crescimento da perseguição e o fechamento dos templos por parte do governo, a canção dos salvos, a canção da salvação, deixou de ser entoada nos templos e passou a ser quase que sussurrada nas casas, templos, nas casas igrejas, onde os cristãos se reuniam secretamente. Mas pelo poder do Espírito Santo, eles continuavam a louvar. E nessa ocasião, um dos nossos irmãos ali passou 10 anos na prisão por causa da sua fé. Mas, mesmo assim, ele estava alegre. Ele compunha canções de alegria, de esperança, de louvor. Nesse tempo, a igreja ali estava aprendendo a se regozijar no Senhor e a não murmurar. Havia no coração uma canção de esperança pela fidelidade de Deus, porque Deus continua sendo Deus amável, o Deus imutável, aquele que fortalece os corações para estarem alegres, louvando ao Senhor em toda e qualquer situação. Mas essa canção que o governo iraniano tentou calar e cessar, ela tem ecoado cada vez mais forte, mais alto ao longo desses últimos anos,
porque milhares de iranianos têm ouvido a canção da salvação e entregado as suas vidas a Jesus. Um dos principais líderes dessa igreja é o pastor Farshid, que é conhecido de muitos já. Ele passou 6 anos na prisão, e desses 6 anos, 364 dias foram na solitária. Na prisão, Farshid se voluntariou para lavar as latrinas, pois ali era um lugar onde ele poderia louvar em alta voz e, ao mesmo tempo, seria uma oportunidade de que aqueles que ali entrassem pudessem ouvir também o louvor, a mensagem de Cristo através do louvor. E, dessa forma, muitos presos ali puderam conhecer a Cristo. Mas, meus queridos irmãos, há um preço alto quando a gente decide entoar a canção da salvação, a canção dos salvos. Um dos guardas ficou extremamente revoltado com essa atitude de Farshid e um dia pegou e o espancou, batendo muito, e lhe deu um murro muito forte num dos lados da face e o jogou na solitária. Depois disso, o guarda se dirigiu a Farshid e lhe disse: olha, eu não sou cristão, mas sei que no seu livro, o seu mestre diz que se alguém bater em uma face, que se lhe dê a outra a quem lhe fere. E aí Farshid disse: isso é verdade, está escrito dessa forma. Então o guarda pegou e lhe deu um outro soco no outro lado do rosto, e assim Farshid caiu e se machucou, né, devido a esse golpe. Nos dias seguintes, quando os guardas vinham fazer a revista, esse guarda também veio para que pudesse verificar ali os presos. E chegando ali na cela de Farshid, Farshid sempre o recebia com um sorriso e lhe dizia: bom dia, o senhor está bem? Como está a sua família? Eu tenho orado pelo Senhor. E assim, todas as vezes que aquele homem ia ali fazer essa revista, Farshid assim o tratava. Então, pouco a pouco, o amor de Cristo demonstrado àquele que lhe fez mal foi uma arma poderosa para quebrar o coração daquele guarda. E assim, pouco a pouco, uma amizade foi sendo estabelecida entre o guarda e o Farshid. De forma que, nos dias de banho de sol, ao invés desse guarda lhe dar apenas 10 minutos, o guarda passou a lhe dar 20 minutos de oportunidade ali de tomar o banho de sol. E assim o nosso irmão prosseguia assim ali na prisão, louvando a Deus com alegria e pelo poder do Espírito Santo testemunhando a todos aqueles que estavam ao seu redor. Muitos dos que estavam com ele ali na prisão foram evangelizados e discipulados por Farshid. O Senhor fez uma grande obra naquele presídio através da vida do nosso querido irmão. Hoje, ele está servindo ao Senhor em um outro país, capacitando a muitos que fazem parte ali da igreja sofredora, para que possam ter poder, serenidade, e assim ele lhes dá palavra de ânimo, de encorajamento, para que possam assim enfrentar as perseguições por amor de Cristo. E, queridos irmãos, isso só é possível também devido à ação da igreja no Brasil, porque os irmãos são responsáveis por toda essa ação que ali está acontecendo, quando os irmãos têm intercedido, orado pelo trabalho dos missionários, principalmente nessa região dos campos mais fechados, quando os irmãos oram por um projeto como o Bíblia para os Povos, os irmãos estão intercedendo não só por Farshid, mas por todos os outros que estão ali a pregar, testemunhar a palavra de Deus, a entregar os Novos Testamentos que são produzidos e que nós financiamos para que sejam enviados para os iranianos. E assim milhares e milhares deles têm recebido a palavra de Deus através dos Novos Testamentos, mas também têm ouvido a canção dos salvos, a canção da salvação que tem lhes tocado o coração. E milhares de vidas estão se entregando a Cristo. Só no ano passado, mais de 800 foram batizados. Mais de 800 novos irmãos chegaram-se para a igreja de uma maneira definitiva. Mais de 1000 entregaram suas vidas a Jesus. E outros tantos estão sendo discipulados para passarem pelo batismo. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua oração, muito obrigado pela sua oferta, por aquilo que você tem feito, o esforço que você tem feito em contribuir para a obra missionária.
Que Deus continue te abençoando, que Deus continue abençoando também a cada um de nós, aos nossos missionários que estão espalhados, pelo mundo inteiro, anunciando a canção da salvação e a canção dos salvos. Viva o poder de transformar! Hoje iremos dar continuidade ao assunto dos povos não engajados e hoje iremos falar sobre o povo Iadav. Iadav é um dos 50 povos reconhecidos como povos não engajados e estão localizados no extremo norte da Índia. Os Iadavis são tradicionalmente conhecidos como o terceiro maior grupo de população não conhecida na Índia. Segundo o projeto Joshua, que é uma organização cristã que busca coordenar o trabalho de organizações missionárias para destacar os grupos étnicos do mundo com o menor número de seguidores do cristianismo no Evangelho, relata que Iadav se encontra na 5ª posição de número de pessoas não alcançadas no mundo. Esse dado torna-se mais relevante ao analisarmos que, na população, cerca de 58 milhões de Iadavis estão na Índia e 60 milhões estão localizados no subcontinente. Ou seja, em toda a sua população, a Iadav representa cerca de 1% de toda a população no mundo. Nesses povos, a porcentagem que representa os seguidores de Cristo é inferior a 2% de toda a população, devido à grande dificuldade de acesso ao Evangelho. Além disso, não existe uma igreja nativa na região que possa levar a mensagem do Evangelho para todos, principalmente por não haver uma Bíblia traduzida em seu próprio idioma. O trabalho missionário no local é muito restrito, seja por 2 grandes motivos. A entrada de estrangeiros na região é muito restrita devido às autoridades locais e, além disso, muitas pessoas não conhecem a existência da localização de Iadav, ou seja, dificulta ainda mais o acesso aos missionários poderem fazer seus trabalhos. Iadav é apenas um dos povos que carecem urgentemente de oração e um trabalho missionário bem direcionado para que o povo seja verdadeiramente alcançado por Cristo. Nossa missão como cristãos e missionários é fazer com que o termo não engajado esteja de fora da referência direta a Iadav e, desse modo, testemunhar a transformação de Deus naquele lugar. Se você quiser contribuir, seja orando, ofertando, os dados bancários da nossa igreja estarão disponíveis e qualquer outro membro do nosso projeto também estará disponível para sanar qualquer dúvida. É isso e até o próximo. Tchau, tchau. esperança e para todos.
Jesus é poder. Lágrimas e aflições